O Banco Central retirou os embargos de declaração que levaram à decisão do Tribunal de Contas da União sobre a inspeção na autoridade monetária ao plenário da Corte. Danilo Moliterno, foi um acordo de cavalheiros ontem nessa reunião. Decidiram haverá inspeção, vai ser controlada pelo Banco Central, tudo para inglês ver. Vão pegar alguns documentos, analisar e dizer, não, está certo a liquidação do Banco Master. Ou seja, a polêmica foi deixada de lado em nome de que esses nomes do Banco Central e do Tribunal de Contas da União não fiquem também no alvo dessa eventual CPMI do Banco Master no Congresso Nacional. Boa tarde, Uribe, Tainá e a todos que acompanham o Bastidores. Gestos de lado a lado. Esse é o gesto do lado do Banco Central, portanto, desistir desses embargos de declaração que levavam, portanto, essa decisão com relação à inspeção ao plenário. Vale a gente dar 2 passos atrás para entender todo esse processo, contar por tintim por tintim. A gente relembra que iniciamos essa história com o relator do caso, Jonathan de Jesus, determinando que houvesse uma inspeção in loco no Banco Central para apurar como que se deu a decisão com relação à liquidação extrajudicial do Banco Master. Tivemos então o Banco Central apresentando estes embargos de declaração, estes recursos que tinham como objetivo levar essa decisão ao plenário, indicar que não era uma decisão com um escopo que deveria ser tomado de maneira monocrática, unilateral, por Jonathan de Jesus, e o relator, Jonathan de Jesus, acatando estes embargos de declaração. E aí ontem, em meio a essa guerra de pareceres, a gente tem essa pacificação por meio de uma reunião, contando com uma série de membros do TCU e do Banco Central, mais especificamente também com os seus presidentes, Gabriel Galípolo e também Vital do Rego, em que a gente tem, portanto, essa pacificação, e dessa pacificação saem os gestos de lado a lado. Contamos os gestos do lado do BC, a gente conta também do lado do TCU, como você já bem mencionou, Uribe, que a gente ouve de pessoas próximas a esse assunto que estiveram nesta reunião, é de que o TCU vai primeiro fazer uma inspeção rápida, segundo, fazer uma inspeção que vai preservar as atribuições exclusivas da autoridade monetária, ou seja, sem possibilidade de versar sobre a liquidação extrajudicial em seu mérito. Isso não cabe ao TCU, Vital do Rego já havia indicado isso. Além disso, é uma inspeção que vai respeitar os sigilos bancário e do negócio do Banco Master, e mais do que isso, vai ser uma inspeção que vai ser tocada num canal direto entre a Audiobancos, que é essa seção, essa divisão de técnicos do TCU, e os técnicos do Banco Central. A ideia é de que seja extremamente, do ponto de vista técnico, tocado tudo isso. E aí é importante a gente também falar um pouquinho sobre leitura, né? E você já bem mencionou isso, Uribe. Especificamente, essa retirada dos embargos de declaração por parte do Banco Central é visto como um gesto a Jonathan de Jesus, que a gente sabe tinha uma tendência de que pudesse ter esse constrangimento de perder quando essa decisão fosse levada ao plenário da Corte. Havia uma grande tendência de que o plenário do TCU não levasse à frente essa inspeção no Banco Central, que poderia causar ali algum grau de constrangimento para Jonathan de Jesus. Sabemos que houve essa pacificação desde ontem, quando a gente ouviu as palavras de Vital do Rego à imprensa. Ele já havia indicado que o Banco Central abriu as suas portas nessa reunião que aconteceu na sede da própria autoridade monetária, que o Banco Central havia indicado que queria esse selo de qualidade por parte do TCU, esse selo de que a sua decisão pela liquidação extrajudicial de fato foi tomada da maneira mais técnica possível, e agora a gente vê a primeira concretização desses gestos que foram feitos. Vamos ouvir um trechinho do que disse Vital do Rego nessa entrevista, que já dava alguns sinais sobre essa pacificação? O Banco Central disse que era muito importante que o TCU fizesse a inspeção, fizesse a fiscalização, porque gostaria, assim como é histórica a relação nossa com o Banco Central, não vem de anos, não vem de meses, vem de décadas, né? Eu estou levantando, inclusive, processos que são muito comuns e parecidos com este. Então, nós tivemos do Banco Central as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Eu agradeço muito a forma como o Banco Central se portou, porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar, porque esse processo não é um processo meramente administrativo, ele é um processo administrativo e criminal.